Bem, retomando a nossa fala sobre missão, gênero e sexualidade, nós vamos agora fazer uma fala relacionando gênero e religião. Na nossa fala anterior, nós conversamos um pouco sobre a missão da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e como ela dialoga com os temas de gênero e sexualidade e por que nós continuamos a dialogar sobre esse tema ainda hoje. Agora nós vamos fazer uma fala observando o movimento histórico da tradição teológica e as opções de interpretação do texto bíblico que a nossa sociedade privilegiou para as discussões de gênero. E por que a gente escolheu fazer esse diálogo, né? Por que a igreja tem que se pronunciar sobre isso? Por que a religião é algo que não pode ser descartado no nosso contexto social, cultural, político e econômico? Para início de conversa, o cristianismo tem uma base helênica. Ele funde os princípios de uma religião judaica, messiânica, né, com características messiânicas, o arcabouço filosófico dos gregos. Essa construção vai ganhar um reforço político dos romanos, que é quando a igreja vai se tornar a grande veneranda senhora feudal durante quase 10 séculos. Isso significa que se você é agnóstico ou se você se compreende ateu ou ateia, ainda assim a sua formação moral tem referências da moral cristã. Porque a moral cristã sincretizou uma série de valores e ela é muito fluida no sentido de se permitir adequações ao longo desse espaço-tempo de 2000 anos de história. E essa história foi construída com valores patriarcais androcêntricos. De modo que, se eu não sou cristã e eu critico o cristianismo, as pessoas vão me ouvir. Mas ela vai dizer, ela não é cristã. O que ela diz não faz a menor diferença. Mas se você é cristã, se você assume, e agora eu dei para assumir, viu? Eu sempre assumi que eu era cristã sem problema nenhum, mas agora eu digo que além de ser cristã, eu sou evangélica. Porque se a ministra pode falar em meu nome, eu também posso falar em nome dela. Então, eu sou cristã, evangélica e reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Isso significa que não sou uma voz de fora, sou uma voz de dentro. Estou autorizada pelos meus princípios de fé e pela instituição da qual eu faço parte, a fazer as críticas que me proponham a fazer, até porque eu acredito que a gente só se torna melhor se a gente reconhece as nossas falhas, né? Se a gente tem condições de fazer autocrítica e perceber os nossos descaminhos. Então, a religião é algo importantíssimo do ponto de vista social e sociológico. A religião é uma linguagem, e uma linguagem que não foi esmaecida pela linguagem científica, é uma linguagem que está atuante e com muita força nos dias atuais. Então, abrir mão dessa fala no espaço religioso é abrir mão de uma ação profética, é abrir mão da nossa missão enquanto igreja. Então, é a partir desse lugar que nós vamos relacionar gênero e religião. Qual o papel da religião na vida das pessoas?
A religião é um fenômeno assombroso que desempenha funções contraditórias na vida das pessoas. Ela pode destruir ou revitalizar, pode alienar ou conscientizar, pode escravizar ou emancipar, ensinar docilidade ou ensinar rebeldia. Ali Shariat, sociólogo de origem iraniana e reformador islâmico. Resolvi revisitar as minhas origens. Quando a gente pensa no cristianismo, né, a gente pensa em uma igreja feita por homens, né? Eu brinco que até a trindade é masculina, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A concepção que a gente tem do Espírito Santo, de Ruá, não chega para nós o princípio feminino de Deus, né? A gente masculiniza tudo, né? A gente fala que Deus não tem sexo, mas a gente reza o Pai Nosso, né? Então isso é só para a gente perceber como a nossa linguagem sexualiza, personifica e como isso está na base do nosso processo de formação. Sabemos que Jesus andava cercado de mulheres que não apenas o seguia, mas também o servia com seus bens, desde a Galileia até Jerusalém. Precisamos ler o texto do Evangelho de Mateus 27, no qual está escrito que foram essas mulheres que não o abandonaram em nenhum momento. Foram discípulas, cúmplices e amigas até a cruz. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Esse texto é um texto simbólico, porque é um texto que fala da participação das mulheres no ministério de Jesus do início ao fim. E é engraçado que quando tudo deu errado, né? Estavam ao pé da cruz 3 mulheres. Ele tinha 12, não era 12? Que até virou o ministério dos 12, 12 chamados, 12 escolhidos, 12. Mas no final das contas só tinham 3 mulheres no pé da cruz. Era a mãe, que mãe tem disso, né? Nem quando está ali, não, o filho está todo lascado, mas você não abre mão, está ali. Mãe tem disso. Pai também. Mas na história, desculpe meus amigos, mas as mulheres protagonizaram essas batalhas muito mais de perto. Está ali Maria Madalena, que não é o nome dela. Madalena não é sobrenome. Ela era da cidade de Magdala. E sobre ela nós vamos falar um pouco, né? E Maria, mãe de Tiago, né? Mãe de João. Estavam ao pé da cruz 3 mulheres e nenhum dos 12. Mas a tradição é apostólica a partir dos 12. Aí toda vez que alguém me vem com essa história de 12, eu falei assim, a minha é de 3. 3 mulheres que não abriram mão, e elas não abriram mão nem depois que ele morreu. Elas vão para o sepulcro. Elas disseram assim, já não tem mais alma, não tem mais nada, eu quero o corpo. Eu quero o direito de velar meu morto, de sepultar. Você sabe o que é você acreditar que aquela pessoa é o Cristo de Deus e ele não se manda da cruz, ele não declara morte para todo mundo, ele morre como todos nós morrimos. E enquanto uns estão decepcionados porque ele não despenca da cruz e sai correndo, enquanto outros estão esperando Deus mandar chuva de trovões e tempestade para destruir tudo, elas estão chorando ao pé da cruz e brigando pelo corpo dele. Isso diz sobre amizade, sobre companheirismo, não é sobre decepção. E elas vão buscar o túmulo
E elas vão prantear e elas vão cuidar das feridas do morto. Elas levam unguento e perfume. O símbolo, essa simbologia é muito forte, né? É acreditar em uma ressurreição que não é do corpo mais. É uma ressurreição dos ideais que foram experienciados, partilhados, vividos. É dizer, você vai, mas sua memória fica. O ensinamento fica. Então eu queria começar a fala com essas 3 mulheres ao pé da cruz. E voltando do sepulcro, retomando, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Olha elas 3 aqui de novo, voltando do sepulcro. E as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e suas palavras lhe parecia como desvario e não creram. Por que eu trouxe esse texto? Veja, além delas 3, tinham as outras vizinhas, amigas, né? O povo que fazia parte da comunidade, todo mundo se juntou e foram. E quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele encontra é Maria Madalena. E ele trava com ela um diálogo fantástico. Ela vai atrás do corpo e ele diz, eu ressuscitei. Agora vá e diga, e conte. Ela é a primeira mulher, a primeira pessoa para quem o ressuscitado aparece. E ele dá a ela, pessoalmente, a incumbência de dar testemunho da ressurreição. Se isso não é ser apóstolo, eu não sei mais o que é. Mas tem um detalhe. Quando ela fala, a voz dela é desqualificada pelos apóstolos. Eles dizem, ela é louca. Ela é louca, é um desvario. Oh, gente, quantas vezes a gente já viu discussões entre homens e mulheres que eles não usam argumento para desqualificar a fala delas, e eles dizem, é loucura. Não ouça, maluca, não sabe o que está dizendo. Mas quando essa fala é posta na boca dos homens, eles viram apóstolo e inicia-se uma tradição teológica firmada no testemunho dos homens. E mais, a tradição teológica é tão perversa sobre esse aspecto que Maria Madalena não só não passa como apóstola para a história, mas como a prostituta. Eu desafio alguém me mostrar um texto na Bíblia que diga que Madalena era prostituta. Nada contra as minhas irmãs prostitutas. Mas essa era uma forma de desqualificar o testemunho dela. Quando a puta fala, ninguém ouve. Ainda que ela esteja dando o testemunho da ressurreição do Cristo. E isso está no texto bíblico. E quando nos interessa, mesmo não estando no texto bíblico, a tradição introjeta. Como o fato de Maria Madalena ser prostituta. Tem indícios, me poupe. Quando a gente aponta indícios no texto bíblico que se contrapõem à tradição, a gente está na obrigação de dizer que ele não está no texto sagrado, que é uma conjectura. Mas quando é o contrário, ninguém questiona. Dizer isso é fundamental para que a gente recupere a participação das mulheres na construção de um cristianismo que, apesar de todos os seus problemas, tem como mensagem central o amor, a misericórdia
e a graça. E a gente está negociando o amor, a misericórdia e a graça pela lei. A gente está negociando o amor, a misericórdia e a graça pelo farisaísmo, né, que nos interessa e que é confortável para a gente. O processo de exclusão das mulheres. A Bíblia é instrumento político usado ao longo dos séculos como instrumento de dominação. A leitura da Bíblia pode ser usada como instrumento de dominação e de poder. Ela pode servir para legitimar situações de opressão e violência. Pode ter sido utilizado. Os processos de tortura a partir do sagrado é muito complicado, porque vai destruir não o que você tem, mas quem você é. A relação de finitude de todo ser humano é uma relação muito complicada. O Søren Kierkegaard dizia que a gente chora a nossa morte muitas vezes antes de morrer pela última vez. E o Heidegger diz que o que nos diferencia de todos os outros animais não é a nossa racionalidade, é o nosso senso de finitude. É saber que hoje somos e amanhã não seremos. Ter essa consciência nos deixa emocionalmente mexidos e mexidas. A religião, então, vem como uma esperança, um alento para esta vida e para o mundo vindouro. Quando você negocia essa eternidade, você está numa zona extremamente complexa para o ser humano, porque ele não tem controle, ele não tem domínio do porvir, quanto mais da sua morte. E aí, quando você se posiciona o discurso religioso nesse lugar e você começa a negociar, então, se você não for assim, você não entra na igreja. Se não for assim, você não entra no céu. Se você não for assim, Deus não lhe aceita. Se você não for assim, todas as maldições estão lançadas sobre sua vida. Se você não for assim, você está usando a Bíblia como instrumento de maldição sobre a vida do outro. Aquilo que era para ser misericórdia, perdão, graça. Até porque não interessa se você é homo, hétero, cis, trans, você é um ser humano e como tal você tem todas as suas vicissitudes, todas as suas incongruências, todas as suas carências. Quando eu começo a usar o texto bíblico para lhe condenar, eu perdi de vista a proposta do Evangelho. Eu perdi de vista todas aquelas marcas da missão que a gente falou no início do nosso primeiro módulo. O nosso compromisso com a justiça, o nosso compromisso com o acolhimento, a gente abriu mão de tudo isso. No curso da nossa história, mesmo na tradição anterior ao cristianismo, que é a tradição judaica, as mulheres não são protagonistas, mas isso não significa que elas não estejam no texto. O problema é da onde você encontra o texto. Tem um teólogo chamado Carlos Mestres. Ele escreveu um livro chamado Por Trás das Palavras, onde ele diz que o texto bíblico é um grande portal. E aí, você, para ressuscitar esse texto, ele precisa encontrar a sua história de vida. Então, várias pessoas vão passar por esse portal, mas ele só faz sentido se você puder conectar essa história à sua história. Daí eu retomo aquela ideia de que o texto bíblico é um texto que continua sendo escrito até hoje, porque a revelação de Deus passa pela minha compreensão de quem eu sou nessa história. E se é verdade que Deus falava
vou citar o texto de Hebreus, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, ele não pode ter silenciado em Jesus. Se ele continua falando, a profecia continua acontecendo, e somos nós as pessoas responsáveis por ressuscitar esse texto e dar uma outra vida para ele, e tornar esse evangelho cada dia mais misericordioso, cada dia mais digno, né, do sacrifício do Cristo. A tradição, a junção do modo grego de pensar e o jeito romano de governar. Tertuliano reintroduziu o uso do véu para que as mulheres preservassem sua castidade e acusava de procasses, atrevidas, insolentes, desenfreadas, as mulheres que exerciam ministério publicamente. Ora, se ele dizia isso, e depois Paulo manda as mulheres calar, é porque elas falavam, né? Ninguém manda ficar em silêncio, quem está em silêncio? Então, colocar a mulher num lugar de silêncio, num lugar fora da tradição, não foi uma opção das mulheres. Foi uma opção da tradição, que reservou os lugares públicos aos homens e os lugares domésticos às mulheres. Agora, é muito interessante que o apóstolo Paulo, né, embora a gente saiba que as cartas paulinas têm coparticipação e que algumas cartas, embora sendo atribuídas a Paulo, não foram escritas por eles, apesar de toda essa perspectiva teológica, o que a comunidade, de um modo geral, entende é que Paulo escreveu. E quando chega no púlpito da igreja, a gente é muito mais paulino do que jesuíno. E aí a gente diz, segundo São Paulo, nas cartas aos Romanos, capítulo 16... E a gente tem 70% das pregações em Paulo e 30% de pregações em evangelhos nos nossos templos. E aí, o mesmo Paulo que diz às mulheres, olha, é bom calar e aprender com o marido em casa, é o Paulo que vai ser educado por Priscila e Áquila. É o Paulo que vai ter Júnia visitando ele na prisão e sendo solidária para ele, levando livros e capas. Provavelmente deve ter levado um bolinho, um docinho, uma coisa assim, porque a gente monta as nossas estratégias a partir do lugar que nós estamos. É o Paulo que, na carta aos Romanos, vai dedicar um capítulo inteiro, a agradecer as mulheres e diz, sem as quais o meu ministério não existiria. E aí, a gente precisa entender que Paulo era uma pessoa como eu, como você, como ela, né? Porque a gente olha o texto e fala, Paulo disse isso, é verdade, pronto. Não, os textos, as cartas, Paulo nem tinha ideia que ia virar texto bíblico. Eram cartas que eles se correspondiam com a comunidade. E ele, como nós, temos um hiato entre processar o evangelho e viver o evangelho. E de vez em quando metia os pés pelas mãos, né? Lembra de Onésimo? Onésimo, olha, não é bem assim, essa liberdade não é toda, né? Você precisa voltar para a condição de escravo. Coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma. O evangelho era muito concreto. Se não há acepção entre gregos e judeus, se a liberdade é para todo, eu mesmo que não quero ser escravo. Por melhor que seja a vida de escravo, não quero ser escravo. Então, a gente retoma isso para dizer que as mulheres estavam ao pé da cruz com Jesus, as mulheres estão no ministério apostólico, as mulheres não estão no espaço público, estão abrindo as portas da casa dela, estão fazendo a visita na prisão, né? Estão levando alimento para o corpo e para a alma. As mulheres estão fazendo a revolução. E aí eu recomendo a leitura de um texto chamado Discipulado de Iguais, de Elizabeth Fiorenza, que vai reconstruir esse momento histórico do cristianismo primitivo de uma forma fantástica. Aí
A gente falou de Tertuliano, agora eu vou falar de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Como então disse-nos o apóstolo que o homem é a imagem de Deus e, por conseguinte, está proibido de cobrir sua cabeça, mas que a mulher não o é e, por conseguinte, se lhe ordena que cubra a cabeça. A menos, certamente, de acordo com aquilo que eu já disse, quando tratava da natureza da mente humana, que a mulher, junto com seu próprio marido, seja a imagem de Deus, de modo que a substância toda possa ser uma única imagem. Mas quando se faz referência a ela como companheira e ajudante, o que concerne somente a mulher, então ela não é a imagem de Deus. Mas no que concerne somente ao homem, ele é a imagem de Deus, de maneira tão plena e completa, como quando a mulher também está juntada a ele em um. De Trinitate 7:10. Vou traduzir isso de outra forma. Tomás de Aquino é um padre escolástico que vai recuperar um filósofo grego chamado Aristóteles, que era um filósofo fantástico sobre muitos aspectos. Todavia, para as questões relacionadas às mulheres, né? Não vou falar as questões de gênero, porque essa palavra não existia naquele momento. Para as questões que tocam as mulheres, era uma tragédia. Era ruim mesmo, não tem problema dizer isso não, era ruim. Ele acreditava que a vida humana perfeita era personificada no ser masculino e que a mulher era um deslize da natureza, ou seja, aquele óvulo e aquele espermatozoide veio com uma qualidade inferior. A natureza, para não desperdiçá-lo, transformou em mulher. Ele tinha essa teoria, defendia que a mulher era um ser inferior na natureza. Entenda, não é você é inferior porque você é fraca, você é inferior porque sua intelectualidade é menor. Não, era naturalmente concebida a partir da inferioridade. E a gente precisa entender isso, porque isso está na base da formação da cultura grega, consequentemente, com o helenismo, está na base da nossa formação. Por que é importante citar isso antes de chegar em Tomás de Aquino? Porque você vai ver que o grego, ele não tem problema com a questão do relacionamento sexual entre homens. A rigor, isso não era um problema para o grego. Mas se ele nunca tivesse tido nenhum relacionamento sexual entre homens, mas tivesse uma aparência feminina, depois dos 20 anos, o efebo, aí ele tinha sobre ele um preconceito muito grande. Por quê? Porque ele deixava a condição de ser superior, de macho, para ser a imitação de um ser inferior que era a mulher. E aí, esse tipo de preconceito tinha entre os gregos. Agora, com quem ele fazia sexo ou deixava de fazer, isso não era um problema para eles. Bom, quando você chega em Tomás de Aquino, 1.300 anos aproximadamente depois, ele vai retomar, isso é uma releitura de Aristóteles, junto com o texto bíblico, e ele vai dizer assim: o homem sozinho é a imagem e semelhança de Deus. Não precisa de ninguém. Nasceu homem, é a imagem e semelhança de Deus. A mulher não. Porque como ela tem essa deficiência na sua natureza original, ela não pode refletir a perfeição do Criador. Não é ser igual ao Criador. Ela não pode refletir a perfeição do Criador. Ela só tem esse status se ela estiver ao lado do marido, porque ele dá a ela a dignidade que ela não tem. Desgraceira no caminho da feira. A gente começou a herdar essa tradição de que
é o outro, isso já é ruim, seja ele quem for, marido, mulher, filho, mãe, é o outro que lhe confere dignidade. Agora, quando isso está legitimado na tradição cristã, que você só é digna se o homem lhe dá essa dignidade, aí nós estamos implicitamente autorizando uma série de violações à nossa dignidade enquanto ser humano, pelo simples fato de termos nascido mulher. Mas isso não é pregado no púlpito da igreja. Isso não é dito na escola bíblica dominical. Porque a gente tem pudores desnecessários. A gente precisa dizer isso. A gente precisa de momentos como esse, onde a gente pode fazer formação do nosso povo dizendo essas coisas. Dizendo na boca de quem estão essas fórmulas. Porque é muito fácil você dizer, porque na Bíblia tem escrito isso. E eu posso dizer, na Bíblia tem escrito aquilo. É muito fácil a gente dizer que os pais da igreja nos ensinaram isso. Mas é preciso dizer por que eles ensinaram isso. E se isso é compatível com o evangelho de amor, graça, perdão e misericórdia. Da onde você escolheu? A partir de onde você escolheu ler o texto bíblico? Do Antigo Testamento? De que parte do Antigo Testamento? Do Novo Testamento? De que parte do Novo? Eu escolhi a partir do Evangelho. Eu me converti a um Evangelho de amor, perdão e graça, que não é fácil, que é um desafio cotidiano. Mas se eu escolhi a partir dele, eu sou obrigada a dialogar com os outros textos bíblicos a partir dele. E se os outros textos violentam a concepção de ser humano para a qual eu fui convidada a amar e respeitar, eu preciso fazer esse enfrentamento. Aí, nós chegamos na Reforma Protestante. Eu estou dando saltos quânticos, viu, gente? Não tem como a gente fazer historicamente, tintim por tintim. Mas a gente chega na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, é bom que a gente diga, a gente sempre ouve falar, a Reforma Protestante no século XVI. Ora, existiram várias reformas. A reforma do século XVI é a última grande reforma. Mas você tem, por exemplo, John Wycliffe, na Inglaterra, fazendo uma reforma, colocando na base dessa reforma os princípios protestantes e a educação. Ele convida os alunos e os alunos de Oxford para ir às vilas camponesas, onde você tem camponeses e camponesas, alfabetizá-los para que eles possam ler o texto bíblico e confrontar o poder que vem dos nobres e da igreja, a quem pertence mais de 70% das terras da Inglaterra, e que oprime e humilha os camponeses e as camponesas e utilizam o texto bíblico para legitimar a opressão. Então, John Wycliffe, que era professor, disse, bom, já que é assim, eles não estão usando a Bíblia para oprimir, vamos usar para libertar. A gente, então, vai ensinar os camponeses a ler, eles próprios vão ler, a gente vai pegar aqueles textos. Ai daqueles que fazem leis injustas, porque não haverá para eles misericórdia. Bota isso na mão dos camponeses e das camponesas e vamos para o enfrentamento. E foi. Resultado, John Wycliffe morreu de morte natural, embora a sentença de morte dele tenha sido decretada, e todos os estudantes, todos os alunos dele de Oxford morreram, assassinados. Mas os princípios reformados que ele plantou e as ações repercutiram na Europa e repercutem até hoje. John Hus, quando vai fazer a reforma, ele declara-se herdeiro de John Wycliffe. Lutero e Calvino, quando vão fazer a reforma, fazem porque se esteiam sobre os princípios reformados de John Wycliffe. E a reforma na Inglaterra tem uma característica que, para mim, particularmente, é extremamente relevante. Porque a reforma do século XVI
ela vai ser uma reforma eminentemente acadêmica. Quando o povo ingressa na reforma, como, por exemplo, o movimento de Tomás Mendes, os movimentos anabatistas, o povo vai ser massacrado. A reforma com John Wycliffe, ela é uma parceria entre Oxford, que é uma universidade, e o povo pobre da Inglaterra. E eu acho isso fantástico. Eu digo para os meus alunos que era um curso de extensão, que virou um curso de extensão que virou revolução, né? Eu acho que essa história é maravilhosa. E por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso porque os princípios da reforma nos colocam em pé de igualdade. O sacerdócio universal dos cristãos tem uma base tríplice. Somente a fé, somente a escritura e somente a graça. O objetivo era quebrar as pernas da Igreja Católica. Porque quando eu digo somente a fé, somente a escritura, somente a graça, e inauguro o sacerdócio universal de todos os cristãos, eu estou abrindo mão da estrutura da igreja. Na prática não vingou, né? Estamos nós aqui na igreja até hoje. Na prática não vingou. Mas o sacerdócio universal dos cristãos deu para homens e mulheres um status equânime diante desse evangelho. Abriu a porteira. E aí, você vai ter, né, eu espero que a gente tenha um outro momento para conversar sobre a participação das mulheres na reforma, mas você vai ter Catarina, vambora, você tem uma série de mulheres escrevendo, contestando Lutero, né? Contestando o príncipe que manda prender Lutero. Mulheres escrevendo poesia, de mulheres que já foram proibidas de pregar na igreja ou vão para a praça, fazem formação no meio da praça. E aí a gente tem um silêncio. E aí olha o que a gente tem de legado de uma reforma que poderia ter ampliado isso de uma forma muito maior. Lutero acreditava que, como punição pela queda, a mulher perdeu sua igualdade original e tornou-se inferior em mente e corpo. Agora, dentro da história da queda, ela está sujeita ao homem como seu superior. Essa subjugação não é um pecado contra ela, mas sua punição por seu pecado. É a expressão da justiça divina. Qualquer revolta ou mesmo queixa contra ela por parte da mulher significa uma recusa cavilosa de aceitar o juízo de Deus. Estamos lascados, não é não? Lutero, que faz a grande revolução, diz: olha, veja, vocês têm que aceitar. Não foi vocês que perturbaram a vida de Adão? Mas eu tenho tanta raiva quando me dizem isso. Tanta raiva, porque a impressão que eu tenho é que Adão era idiota. Veja, se tem cabimento, eu lhe obrigo. Porque se o texto dissesse assim, e Eva pegou um punhal, botou na garganta de Adão e disse, coma miserável. Mas ela não tem isso no texto, né? Não tem, ela decidiu sair do paraíso, porque o paraíso é uma metáfora da vida. Sair da zona de conforto significa crescer, significa caminhar, desejar conhecer. E aí você vai ver que no mito grego, por exemplo, essa história se repete, né? É o desejo de ter o fogo de Prometeu que faz com que os homens briguem com os deuses, faz com que Zeus se revolte, né? Se revolte. A ruptura é sempre trágica, a crise é sempre dura, mas traz amadurecimento, traz crescimento. O paraíso é metáfora da vida. Quando você lê o Éden, você tem que ler o Éden como metáfora da vida. E é interessante, porque a serpente, por exemplo, não mente em nenhum momento. A serpente é um ser extremamente digno. Ela não mente em nenhum momento, mas isso não significa que ela estava certa ou errada.
a gente olha para aquele texto, né, como narrativa mítica, e a gente vê Eva protagonizando o tempo todo, pagando o preço. Mas Adão, na hora que Deus chega no paraíso e fala: Adão, onde você está, querido Adão? E ele diz: estou aqui. Antes que Deus diga mais alguma coisa, ele diz: a culpa é sua, foi a mulher que tu me deste. Olha, que até na hora de crise o cara não é solidário, velho. Ele joga a culpa nas costas de Deus. Ele não escolheu nada, ele não caminhou nada. A culpa é da mulher ou é de Deus, só não é dele. E eu acho que a narrativa mítica é muito dura, né? Porque a sentença sobre a mulher é muito mais pesada do que sobre o homem. A sentença da mulher é duríssima. E você vê que a narrativa mítica, ela é oral, né? Você coloca no mito todos os valores que aquela sociedade imprime sobre o ser feminino. Quando você lê o mito, você lê também as relações de gênero da sociedade que dá origem àquele mito. Então, professora, mito é mentira? Não, mito não é mentira. Mito é uma verdade atemporal. Ela não tem tempo nem espaço. Por isso não é uma verdade histórica, não é uma verdade científica. O mito retrata, metaforicamente, as relações sociais em um determinado espaço e tempo. Por isso ele varia no tempo e no espaço. Então, quando a gente diz uma narrativa mítica, a gente não está deslegitimando o texto bíblico, tá? Só que o texto bíblico tem narrativa mítica, tem novela, tem vários estilos literários e a gente precisa aprender a lidar com eles. Então, o amigo Lutero acreditava que, como Eva pecou, né, ele não achava que era narrativa mítica, ele achava que era uma literalidade. Ele, como Eva pecou, todas nós somos cúmplices do pecado de Eva e, portanto, pagamos o preço de sermos um ser de segunda categoria. Aí vem nosso irmão Calvino, uma alma complicada também, perturbada. Para Calvino, o homem domina não porque ele seja superior, mas porque Deus lhe ordena que o faça. A mulher obedece não porque seja inferior, mas porque é o papel que Deus lhe atribuiu. Os cargos ou funções sociais são necessários para que haja uma boa ordem na sociedade. Esse padrão de pensamento é claramente explicado na teologia contemporânea de Karl Barth. Olha, não melhora não, viu? É 6 por meia dúzia. Só que Lutero achava que era uma designação de Deus por causa do pecado. E Calvino dizia que não é assim. Diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Mas para que a sociedade funcione bem, Deus resolveu politicamente colocar o homem acima da mulher. Me faça uma garapa. Não dá para descer, né? Não dá. Não dá. De onde ele tirou essa ideia? Que é politicamente correto o homem mandar na mulher? Me diga, de onde saiu essa ideia? Né? Ou seja, o princípio reformado do sacerdócio universal dos crentes é ofuscado por uma tradição teológica que não se permite uma abertura mais ampla. Eles estão aqui, olhando a Igreja Católica e dizendo assim: nós que não somos católicos, nós também temos acesso ao perdão, à graça, ao evangelho de amor e de misericórdia, tal e tal e tal. Mas na hora de olhar para dentro e dizer assim: olha, as mulheres dividem conosco esse espaço, esse ministério, isso não acontece. E o que é mais complicado é que isso serve de referência para o processo de doutrinação das nossas igrejas. E a gente assume a palavra de Lutero e de Calvino como sendo a palavra de Deus. E a gente precisa entender que não é. É a palavra de Lutero e de Calvino. Para
Barth, que é um teólogo mais recente, incensadíssimo no meio evangélico, para Barth, essa ordem estabelecida e criada do homem sobre a mulher reflete o pacto da criação. Como Criador, Deus é soberano sobre sua criação. O pacto da natureza não foi anulado, mas restabelecido no pacto da graça, pelo qual Cristo, como cabeça, governa seu povo como servo obediente. Por conseguinte, o homem e a mulher estão ordenados necessariamente numa relação entre aqueles que lideram e aquelas que seguem. Eu acho que esse povo lê na Bíblia o que interessa. Você tem uma série de mulheres liderando vários movimentos, né? A gente podia falar de Mical, né? A gente podia falar de Débora. A gente podia falar de Dalila, que eu citei anterior, né? Dalila era uma heroína para os filisteus. A gente poderia retomar uma série de falas, né? Uma série de mulheres. Eu sempre penso que a gente precisa ter fazer o exercício de se colocar no lugar das mulheres que foram silenciadas e reler o texto. Um texto que sempre me chamou muita atenção é o texto de José do Egito, por exemplo. Menino, quando eu li o texto de José do Egito, eu já chorava, viu? É uma pena de José do Egito. A pena. Os irmãos sacanearam, venderam ele, né? Aí depois ele vai, e aí ele se torna um grande político no Egito, resgata os irmãos e tal. É uma historinha interessante com início, meio e fim, mas lá no meio tem uma mulher. E eu sempre fiquei com a raiva daquela mulher, porque José era tão certinho. E aí diz que ele vai passando, a mulher vai, arranca a túnica dele e leva ele para o quarto dela. E eu não sei que diabo eles fazem lá, eu sei é que José sai de lá preso, enfiam ele num buraco e ele fica lá preso na masmorra, porque a mulher era a mulher de um político importante. Aí eu cresci lendo esse texto. E aí um dia a minha professora disse assim: lê aí de novo esse texto. Aí eu li. Ela disse: leia de novo. Eu li. Aí ela disse assim: você acha que uma mulher consegue arrancar a roupa de um homem sem que ele permita? Assim na tora. Você vai passando, a mulher arranca você, você fica nu e ela leva você para o quarto dela. Amiga, ele foi porque quis. Mas quem levou a fama foi ela. Mas quem contou a história não foi ela. Quem contou a história foi ele ou foi outro homem que era solidário a ele. Pode até não ser mentira, mas foi a versão dele. Eu aposto que ela tem outra história para contar. E eu acho que a história dela é mais interessante e possivelmente mais verdadeira. Mas a história não deu voz a ela. E isso significa invisibilizar. Os nossos homens são, na sua grande maioria, heróis. E as nossas mulheres, historicamente, são vilãs. Quando não são vilãs, são santas. E aí elas estão completamente fora da nossa condição de mulheres cotidiana, né? Um outro exemplo que eu gosto de citar é o de Maria. A tradição deu para a gente Maria como uma mulher que não tem sexualidade, uma mulher que pariu virgem, né? Concebeu virgem, pariu virgem, uma mulher que era submissa ao marido, ao filho, a Deus. Gente, agora a gente pega a história de Maria e vai ler e a gente encontra outra história. Olha, a gente conta a história de uma menina jovem que sai de casa grávida de um homem que não é o marido dela,
Mas, professora, ela estava grávida do Espírito Santo. Mas José não acreditava nisso. Tanto não acreditava que se separou dela e ela foi morar na casa de Bel, a prima dela. Bel é aquela prima mais velha, ou aquela tia mais velha, que acolhe a gente quando a família está naquele alvoroço. Bel tinha um coração enorme, estava grávida, se sensibilizou, acolheu Maria. Maria teve que sair de casa. Quantas histórias você conhece que a menina engravidou e o pai e a mãe botou para fora de casa? Pois é. O sim que Maria deu para Deus e para o Espírito Santo acabou com a vida dela. E a gente fica negociando, né? Poxa, mas se eu disser isso, vou perder aquilo outro. Maria se ferrou, mas ela disse sim. E Jesus nasceu. E Jesus nasceu porque Maria disse sim. Né? E as católicas, pelo direito de decidir, fizeram um cartaz que eu acho fantástico. Ela dizia assim, até Maria foi consultada pelo Espírito Santo para saber se ela queria ou não que usasse o corpo dela. E ela disse sim. Quando José faz as pazes com Maria, eles não voltam para casa não, que não tinha lugar para uma menina de 16 anos que engravidou de um homem que não era o marido, o noivo dela. E José também não queria voltar e ser apontado, né? Aquele cara que Maria deu corno e tal e tal. Então o que eles fizeram? Botou Maria no lombo de jumento e foi recensear em Jerusalém um lugar que ela nem era contada. Eles eram migrantes. Eram migrantes, não tinham onde ficar. Contou com a solidariedade das pessoas que estavam ali. Eu não sei de onde o povo vê o evangelho de prosperidade, riqueza e luxo de Jesus. Leio o texto, releio. Tudo de bom que ele tinha, era alguém que dava a ele, e mesmo assim, quando ele fala para os apóstolos, vão nas cidades falando do evangelho, ele diz, não leve nada, só o cajado para se apoiar. Por quê? Porque quanto mais bem você tem, mais você tem o que perder. Se você não tem tanta coisa para perder, você tem coragem. A tensão entre a tradição teológica e os princípios da reforma protestante que legitima a ordenação feminina. Isso foi um outro problema que a gente enfrentou durante muito tempo, porque as pessoas diziam que, por que vai ordenar mulheres? Se a gente tem uma tradição teológica que define o lugar dela como sendo um lugar inferior. Se é o homem que reflete a imagem e semelhança de Deus, o púlpito só pode ser ocupado por ele. Contrariando Jesus, que delega a Madalena o anúncio aos apóstolos. Ela é a apóstola dos apóstolos. Então, contrariando Jesus e privilegiando a tradição patriarcal. Quando chega a reforma, esses princípios são de novo questionados. Se não me basta a fé, a graça e a escritura, o que me impede? E aí nós vamos recorrer a uma série de argumentos para deslegitimar o lugar da mulher, não só no texto bíblico, mas também na tradição religiosa. A história da luta das mulheres para ocupar espaço de decisão na hierarquia da igreja. A Rosemary Ruth e a Fiorenza dizem uma coisa fantástica. Elas dizem que a tradição briga para a mulher não ser ordenada, porque não é uma questão de salvação, é só uma questão de poder hierárquico. Deixar a mulher ocupar um lugar de poder que foi majoritariamente masculino é, na prática, uma briga eclesiástica por poder. A parte sacra e tal não está mais em jogo. Ninguém está discutindo se ela vai para o céu, para o inferno, se ela precisa do homem para ser salva. Isso não interessa mais.
A discussão é sobre bens, propriedade, poder e autoridade. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te perguntas, sem interesse pela resposta. Pobre ou terrível que lhe deres, trouxestes a chave? É um texto de Drummond de Andrade chamado A Procura da Poesia, e a gente usa esse texto para dizer que você vai escolher a chave com a qual você vai ler o texto bíblico. E você pode escolher a chave do Evangelho, ou você pode escolher a chave do preconceito, a chave da dor, a chave da lei cega, a chave da tortura, né? Da violência. Então, cada um vai ter uma chave. Você escolhe com que chave você vai se aproximar do texto bíblico. Até porque o texto bíblico não é o texto, são os textos. Então, a responsabilidade de aproximar-se do texto é sua. E com que uso você vai fazer dele é problema seu. Aí, no século passado, né, final do século XIX, algumas mulheres, de posse dessa tradição, depois de estudar esses movimentos, e eu estou falando de 1880 aproximadamente, final do século XIX, você vai ter um movimento feminista que é oriundo do movimento abolicionista na Europa e nos Estados Unidos. E eles vão começar um movimento que a gente vai chamar de primeira geração do movimento feminista, que tem uma participação intensa de teólogas, como Angelina Grimke e nos Estados Unidos, Elizabeth Cady Stanton, né? E aí, esse movimento vai propor uma releitura do texto bíblico. E elas escrevem um texto chamado A Bíblia das Mulheres, que não tem nada a ver com essa Bíblia das Mulheres que tem aqui, tá? É um texto onde ela escolhe textos, principalmente do Pentateuco, né? Que fala sobre a mulher, relê com uma comunidade de mulheres e discute aquele texto com aquelas mulheres e publica, né? A gente só tem a versão em inglês, a gente já traduziu para o português, vai estar em processo de readequação. Claro que se você comparar um escrito do final do século XIX a o que a gente já conquistou no século XXI, esse escrito é um pouco anacrônico. Mas você precisa colocar ele no tempo e espaço em que ele foi produzido e ver quão grande avanço ele foi naquele momento histórico. A partir daí, no segundo momento, né, do movimento feminista, para nós na América Latina, vai chegar um movimento teológico feminista com uma força muito grande da teologia da libertação. A teologia da libertação vai se inspirar nas questões de classe, né, para falar do oprimido, de um evangelho preferencial para os pobres. Só que nesse movimento, outros atores, outras atrizes surgem, entre eles o feminismo, relacionado à teologia da libertação, com uma forte influência das questões de classe relacionada às questões de gênero, e vai se seguir a um terceiro momento da teologia feminista, que nós podemos discutir isso em outro momento, que é o movimento em que as questões de raça, as questões étnico-raciais, vão ser incluídas na pauta feminista como um todo, e também na pauta das teologias
feministas, né? A gente tem várias teóricas. A gente tem, por exemplo, a Emilie Tal, que é uma teóloga negra, norte-americana, né, estadunidense, produzindo textos fantásticos, discutindo gênero, raça e religião. Nessa caminhada, nós mulheres temos feito uma série de releituras dos textos bíblicos, retomado a nossa tradição, engajado nas relações com políticas públicas, né, trazido para o contexto das nossas realidades a necessidade de acolhimento dessas causas, mas a gente precisa exercitar ainda a pastoral dentro das nossas comunidades, mesmo nas questões das mulheres. Eu citei na fala anterior as inúmeras questões que tangem, que tocam as mulheres nas nossas paróquias. As mulheres que são vítimas de violência, as mulheres que têm sofrido de uma série de preconceitos que nos têm deixado à margem de um processo digno, de um processo social. Só para vocês terem uma ideia, o índice de feminicídio só em 2019, hoje é 26 de janeiro, 107 feminicídios. 107 feminicídios. Isso significa que essa discussão toda está sendo confrontada com a realidade hoje. E aí tem um elemento de posse. Eu mato porque ela me pertence, é uma propriedade. E eu digo isso para que vocês não confundam posse com amor. E não romantizem quando a sua paroquiana, ou quando a pessoa, a mulher que não é a sua paroquiana, chegar na sua igreja ou bater na sua porta e disser que ela está sendo vítima de violência psíquica, moral, física, não romantize. Não diga que vai orar para ela ser feliz e que Deus vai ajudar e a família vai ser perfeita, porque o risco dela morrer é alto. Então, o acolhimento pastoral precisa ter essa dimensão. Quando a mulher é estuprada na sua comunidade, você tem que saber como fazer o acolhimento e o atendimento. Você tem que saber que quando uma mulher é estuprada, por mais duro que seja, ela não pode tomar banho. Ela precisa ser levada para fazer o boletim de ocorrência e depois ao IML para coletar provas. Depois ela precisa ser encaminhada para o centro de saúde para tomar as vacinas, para tomar os remédios, para fazer o acompanhamento. E muitas mulheres, após serem violentadas, elas não fazem esse percurso porque ela se sente deprimida, suja, envergonhada. E aí você que é reverenda, reverendo, você que é paroquiano, paroquiana, tem que ter sensibilidade, tem que saber o que fazer. Isso faz parte do nosso compromisso, da nossa missão e da nossa solidariedade. Não precisa ser uma pessoa membro da nossa paróquia. Tentativa de feminicídio. Tem que fazer BO, gente. Tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chegar na delegacia, o delegado vai perguntar assim: o que foi que a senhora fez para ele lhe bater? Diga aí. Ele não ia lhe bater de graça. Conte aí. Ou tem certeza que a senhora quer registrar? Ele é o pai de seus filhos. Tem que registrar. Ah, mas o número de feminicídio aumentou muito. Eu acho que tem duas questões para o número de feminicídio ter aumentado muito. Uma é que a gente aprendeu a gritar. Tá doendo, a gente grita. Ameaçou, a gente denuncia. Bateu, a gente dá uma queixa. Os números cresceram.
A segunda é que agora a gente está dando visibilidade a esses dados. Eu me pergunto se aumentou realmente ou se a gente está vendo com mais clareza, ou se o fato da gente gritar mais alto tem contribuído para que a reação seja mais... E qual é a solução? Calar? Consentir? Então, a pastoral não é fácil. Não é fácil. Porque a gente não tem fórmula pronta. É um caso por vez, é uma caminhada por vez. Mas a escuta cuidadosa, ela tem que existir sempre. E aí, eu recomendo, já disse que tem PDF, mas toda paróquia tem pelo menos uma cartilha dessa. Eu recomendo a leitura. Aqui tem todos os passos para a rede de enfrentamento e acolhimento. Eu queria encerrar minha fala dizendo por que a gente continua falando isso na igreja até hoje, por que a gente insiste nisso. Porque não basta ser ordenada reverenda, não basta fazer essas ações. A gente disputa com uma mídia virulenta. A gente tem umas pastoras, eu tenho uma amiga que é pastora presbiteriana, e ela diz, a gente não tem como competir na mídia com as Barbies de Jesus. As Barbies de Jesus estão na mídia todo dia. Ana Paula Valadão, Aline Barros, as Barbies de Jesus estão na mídia todo dia, a gente não tem como competir. E aí, olha, eu fiz questão de trazer essa fala, né? Mas está na internet, público, acessível. Tema do congresso: por que é tão difícil obedecer? O bate-papo, liderado pela apresentadora do Sempre Feliz. Sempre Feliz é o nome do programa, viu? Sempre Feliz. Márcia Rezende trouxe um assunto essencial à vida das mulheres: submissão ao marido. Muitas de nós aprendemos isso há muito tempo. Por que então ainda há tanta dificuldade na vida das mulheres de obedecer? Questionou Márcia Rezende às convidadas: Helena Tanuri, Ilma Cunha, Ana Paula Valadão e David Titus. Helena Tanuri foi a primeira a responder. Muitas vezes, quando a mulher ouve que ela é auxiliadora, pensa que sua função está em segundo plano e é inferior ao marido. Mas, na verdade, ela ocupa um papel extremamente importante no cumprimento da vontade de Deus. A líder do Diante do Trono foi a segunda a abordar o assunto. Algumas pessoas acreditam que a submissão ao marido é uma consequência do pecado, da queda do homem, mas na verdade é um princípio que Deus criou para a família antes mesmo que houvesse pecado. O assunto prosseguiu com ensinamentos de que é necessário honrar e obedecer ao marido, ainda quando ele não serve a Deus, e que as solteiras devem escolher bem o homem que irá servir como esposa. A submissão da mulher. O bate-papo deu lugar ao momento da pregação com a psicanalista e doutora em psicologia Ilma Cunha. Segundo Ilma, a mulher da atualidade tem exercido muitas funções que a têm colocado em situações e lugares que não foram criados para ela. E por isso muitos homens têm questionado o fato delas estarem autoritárias, sem meiguice e pouco carinhosas. A pregadora apontou a família como origem do comportamento e da personalidade da mulher. É na família onde alcançamos nosso fracasso ou nosso sucesso. Esse miserê é dito publicamente em um congresso que tem 300, 400, 500 mulheres ouvindo. No século 21, a gente tem uma psicóloga, doutora, o que mais que ela é, psicanalista, dizendo que falta às mulheres meiguice e carinho e que elas têm sido muito autoritárias. É com esse tipo
de formação e de evangelho que a gente disputa espaço todos os dias. Porque quando a mulher chega toda arrebentada na minha paróquia, Ana Paula Valadão não vai fazer o BO com ela. Não vai. Ela não desce do trono para acompanhar essa mulher. Quem vai sou eu, o pároco. Entendeu? A paroquiana vai com a reverenda, o pároco vai com a reverenda. Mas Ana Paula Valadão não vai descer do trono para fazer esse tipo de acolhimento. Pregar submissão da mulher no século XXI é ir na contramão desse evangelho que nos quer numa relação equânime de companheirismo. Deus não criou a gente para uma relação de infelicidade, de subserviência. Ele nos criou para uma relação de companheirismo. É nisso que nós apostamos, é nisso que nós acreditamos. É desse lugar que nós queremos viver um evangelho de dignidade, misericórdia, perdão e graça.